Pronto. Então, o último capítulo trata da democracia. E é um assunto bem atual, né, para a filosofia. Tinha que realmente encerrar com isso. Eu entendo que, então, a gente deve dividir hoje a primeira parte do último capítulo, segunda que vem, dia 22 a última parte. Dia 29 eu vou estar chegando no Japão, então não sei como é que ficaria ruim para começar mas, mas, enfim, de qualquer forma, a gente pode colocar o dia 29 para um debate, e aí a gente começar na segunda-feira, que eu estiver já na Austrália, ou de preferência de volta ao Brasil. Né? Então, a gente vai planejar isso direitinho. De qualquer forma, tem que ter um fechamento antes da gente entrar no novo grupo, até porque vão ter outras pessoas, a gente vai divulgar nas redes sociais e tal, e aí, se souber de pessoas que queiram participar, a metodologia é a mesma, o valor é o mesmo, é só a mesma contribuição para ajudar a pagar o Zoom, e é isso. Então, vamos começar. Vamos começar, então, com a democracia. É, a democracia, ou a sociedade democrática, né, ela surge a partir de experiências, né? Lembrando que é uma praxe, né? A democracia é uma ideia prática, né? Então, como tudo tem ideologia, também existe a ideologia democrática, que é a ideia de você da alternância de governo, da rotatividade de governo, alternância de poder, eleições, tudo isso compõe o que a gente chama de ideologia democrática. Então, a gente. Mas, Aloysio, por que é ideologia? Ideologia é logos, estudo, ideia. Então, é o estudo de uma ideia. É uma ideia que é apresentada, estudada e apresentada como verdade. Então, existe uma ideologia da democracia. Por quê? Nós que somos democratas, ou aqueles que gostam da democracia, eles têm dificuldade de aceitar, por exemplo, governos monárquicos, onde é a monarquia, como na Inglaterra, que é democracia misturado com monarquia. Nós temos dificuldade de aceitar as ditaduras, a ditadura chinesa, a ditadura dos povos árabes, de alguns povos árabes, né? Tem lá um príncipe saudita que mandou queimar vivo uma pessoa que falou mal dele, né? Então, e não há alternância, a pessoa fica governando a vida inteira. Nessa ditadura da Arábia Saudita, os príncipes governam a vida inteira. Na África também tem alguns governos de ditadura, em alguns países africanos, mais no continente africano, no continente asiático, que é o caso dos povos árabes, a China, Japão. Japão já é uma coisa mista, que é uma monarquia com democracia. Rússia. Na Inglaterra, a Rússia, que é uma ditadura disfarçada de democracia, né? A Rússia é Venezuela. uma ditadura. Porque, olha só como olha a ideologia. Estamos fazendo crítica ao governo da Rússia. Por que a gente diz que a Rússia não é a democracia? Porque o Putin se candidata eternamente. Então, ele não deixa outro entrar. Então, não há alternância de poder, não há rotatividade de governo. Então, mesmo que haja. Então, não é só ter eleição. Mesmo que haja eleições, se essas eleições não são reconhecidas internacionalmente como legítimas, e não há, principalmente se não há alternância, a gente suspeita. A gente suspeita. Então, tem que ter o candidato da oposição. Tivemos um problema onde? Na Venezuela, não foi? Na Venezuela.
Foi na Venezuela, que não deixaram a mulher se candidatar. E aí a Venezuela veio defender, um dia dele tem um amigo que é da Venezuela, ele estava me explicando, a Luísa, aquela mulher cheia de irregularidade, ela não conseguiu se candidatar porque é igual o Bolsonaro aqui, ela está caçada. Aí eu disse, mas ficou estranho. Para a comunidade internacional ficou estranho. Até o presidente Lula bateu em cima. Falou que não gostou do que aconteceu lá. Então, tem que ter o reconhecimento internacional. E uma coisa que é muito presente nas democracias é os grupos de oposição. Então, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele ganhou com 50, sei lá, 53% dos votos. Lula ganhou com 50 ponto alguma coisa. Então, você vê que teve expressão. Aí é claro, né? Quem pede fala que houve roubo, não sei o quê, né? Coisa de perdedor, como acontece em futebol. Mas você percebe que é legítimo porque é próximo. Vocês imaginam se o Bolsonaro tivesse tido em 1900, em 2018, se ele tivesse tido 93% dos votos, entendeu? Ou agora, o que o Lula ganhou, vamos supor que o Lula tivesse aí 89%. A gente ia falar, que história é essa? Né? Então, quando muito 70%, né? Não passa muito disso, não. Por quê? Por causa dos grupos que se rivalizam. Então, na democracia, o conflito, a rivalidade é legitimada. É legitimado. Se aceita a rivalidade. Você veja o Elon Musk que veio cá e fez aquela papagaiada toda, e o pessoal falou, por que não prende, por que não caça e tal? Falou mal do governo, questionou as eleições. Democracia é isso. Não tem o que fazer. Ô, Luiz, mas ele não Aí, critica a China, né? aí exato, mas lá não é democracia. Lá o presidente manda, ó, fuzilar. Lá ele é pianinho. Então, o que ocorre? Faz isso porque é democracia. Democracia. E é assim a democracia. Ou é isso ou não é. Aí os caras ficam bravos. Não, por que ele não faz isso na China? Por que lá em Saudita, lá, que o cara mandou esfola, mandou queimar vivo, cozinhar o adversário dele, ele não faz nada, claro, Esquartejou. que ele vai Ah, cozinhar, esquartejou. né? Na China, ele, inclusive, é bloqueado, né? Não, nem tem lá, nem existe lá o Twitter. Então, assim, por que ele não faz isso? Porque é governo ditatorial. Então, existe uma ideologia. Nós, da democracia, acreditamos nisso. Ideologia é um conjunto de ideias que formam uma crença. A gente defende isso. Provavelmente, não todos, mas, por exemplo, na Rússia, deve ter gente que fala: não, o negócio de alternância de poder tá doido. Sai o Putin, entra um doido aí, vai acabar com o país. É outro tipo de raciocínio. Na China, não. Aqui é o Partido Comunista Chinês, nada disso. Né? Na Arábia Saudita, não, o príncipe que tem que governar. Então, cada um defende. A ideologia é quando defende aquele sistema. Né? No Brasil, por exemplo, tem gente que é monarquista. Eu já fui monarquista, né? Que fui em função da injustiça que aconteceu com o Dom Pedro II. Né? Foi um golpe de Estado à República Brasileira. Então, Antônio Conselheiro, toda a parte da história que eu estudei muito, eu não gostava da ideia da democracia, né? Até porque da república, não da democracia, da república, até porque tem democracia com monarquia. Então, eu era monarquista. Agora, depois que vieram os sucessores, são cada um mais estranho que o outro, aí é diferente, né? Então, eu sou democrata e sou republicano. Então, a gente naturalmente vai defender essas ideias. Então, é importante que a gente saiba que existem pessoas que são monarquistas, existem pessoas que não são republicanos,
que não são democratas e que defendem o sistema que elas pertencem. Né? Então, eu estou indo para o Japão. No Japão, é uma monarquia democrática. É diferente da república. Né? Então, é diferente. Na China, é uma ditadura mesmo. Lá não tem nem monarquia, é monarquia e não tem, não é o governo lá não é monarquista, né? Um partido comunista, o Xi Jinping, eu acho o nome, e ele governa com mão de ferro. E pronto, e é isso. E tem gente que defende ele. Agora, a gente pode questionar o modelo deles. Não, não tem isso, não tem aquilo. Por exemplo, por que a gente questiona o modelo tanto da Rússia quanto da Venezuela? Porque não tem alternância de poder. Tem eleições, mas questionáveis. Na Rússia foi 93% votou no Putin. Estranho. Os adversários dele todos morrem assim, envenenados, acidente de avião, sabe? Umas coisas bem estranhas. E o Putin, ele foi espião. Então, o treinamento de espionagem acho que desumaniza a pessoa. Eu tenho medo de pessoas assim. Quem o pessoal fala que teve esse treinamento de militar desumanizador foi o governador de São Paulo, né, que inclusive é do Rio de Janeiro. Então, o pessoal tem medo dele. Ele é um dos candidatos aí, um dos possíveis candidatos a presidente da República. Então, tem essas coisas, né? Então, democracia é isso. A gente vai filosofar, é isso, pessoal. É a gente questionar. Como questionaram? Por que não prende o Elon Musk? Por que não prende o Bolsonaro? Não prenderam o Lula por nada? Por que o Bolsonaro está solto ainda? Porque ainda não tem todas as provas, ele ainda não foi julgado. E um dos princípios da democracia é todos são inocentes até que se prove o contrário. Esse é um princípio que foi colocado a partir da Constituição da Revolução Francesa. Em 1789, levantaram isso. Por quê? Os reis, os ditadores aproveitavam e condenavam pessoas inocentes. Então, para evitar esse tipo de situação, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, tem que provar. Um dos buracos da prisão do Lula foi isso. Prenderam ele sem condenar primeiro. Não podiam. Mas com o Bolsonaro, não. O Bolsonaro está recebendo todos os direitos que ele tem. Então, muita gente fica torcendo para ele ser preso, mas enquanto não. E a democracia é essa tolerância. Ele sai, fala mal do governo e continua, às vezes até cometendo crime, mas é a democracia, é isso. Né? Esse é o princípio da democracia. Então, uma coisa muito, muito importante na democracia é que o poder é sempre um lugar vazio, né? O poder é um lugar vazio, que é preenchido de tempos em tempos pelo cidadão. Pelo certo, não era ninguém dizer eu sou o presidente da República, eu sou o prefeito, eu sou o governador. Não, eu sou deputado. Eu estou deputado. O contrato dele dura 4 anos só. Ah, mas aí você é reeleito. Sei, tem gente que só fica 4. Eu tenho uma amiga que foi vereadora, ficou só 4. Ela Eu só. não quis se envolver nas máfias que tinha aqui em Guarapari, na época da Praia do Morro. Quem já veio em Guarapari, a Cilei veio, a Marlene também, acho que só a Vânia e a Elza que não conhece, Luiz também. A Praia do Morro é a nossa Copacabana de Guarapari. Né? A gente fala que parece com Copacabana, com Copacabana. Então, os prédios eram 3 andares. Havia um cuidado de não ser mais para não levar sombra para a praia. E aí, alteraram a Constituição Municipal,
e dizem que alguns vereadores ganhou chave de apartamento para liberar os prédios de 20 andares, que tem hoje 20, 30. E aí a minha amiga era vereadora nessa época, e ela não entrou. Ela é professora pobre, ela entrou pobre, saiu pobre, e não se reelegeu. Então, nem sempre todo mundo fica. É claro que tem vereador de 5 mandatos, que aposenta como vereador. Bolsonaro tinha, antes de ser presidente, ele era deputado há 28 anos, 7 mandatos, 7. Mais agora o de presidente, 8 mandatos. Mas isso é um pré-requisito, é uma possibilidade, mas não é garantido. Quem colocou ele lá foi o povo. Quem tirou ele foi o povo. Querendo ou não, concordando ou não. Quem colocou a Dilma, vou pegar agora o outro lado, foi o povo. Quem tirou a Dilma não foi o povo, foram juízes e deputados eleitos pelo povo. Então foi o povo. Ah, mas não, foi o deputado, mas quem colocou, quem elegeu esses deputados? Foi o povo. Então o povo tem esse poder. E aí o espaço de poder na democracia ele está sempre vazio. Ele não é preenchido. O cara está lá de passagem. Aloysio. Muito interessante, que a gente acha que não. Eu fui assessor da Secretaria de Educação. Então, eu estava acima dos gerentes da secretaria, dos diretores de escola. E aí, quando eu tinha reunião com eles, eu dizia: olha, a casa é de vocês, eu estou de passagem. Vocês são concursados. Vocês vão trabalhar aqui até aposentar. Eu não. Eu vou ficar enquanto esse secretário tiver, no máximo 4 anos. Às vezes troca o secretário antes. O próprio secretário pode trocar o assessor, sou eu, né? Então, eu estou de passagem. Você não, você já é de casa. Então, eu sou um visitante aqui. E é isso. O político é um visitante, com exceção do poder judiciário. Esse não. Esse é um poder vitalício, que o pessoal questiona e tal, tem debates, uns são a favor, outros são contra, mas o fato é que, pela legislação brasileira, pela nossa Constituição atual, o poder judiciário é vitalício. Ele fica até aposentar. E se ele não aposentar, tem a aposentadoria compulsória. Eles põem ele para fora, mas põem por velhice. E não porque é tempo. Ele está velho demais, põe para fora, está caducando, por causa da responsabilidade que ele tem de analisar a Constituição. Então, você pega o juiz supremo, está caduquinho, não está falando nada com nada mais, imagina ele lá, que está, que não seria. Então, eles aposentam ele. É um princípio constitucional, isso, aqui no Brasil. E também nas democracias em geral, com exceção, todas as democracias, os juízes, eles não são eleitos, são concursados, e tem que ser assim para ter alguém ali que permanece enquanto os lugares são vagos. Lisete, depois Luiz. Boa noite. Boa noite, Lisete. Desculpa, hoje troquei a primeira parte da filosofia pelo John Harley para falar de Chico Xavier. Ah, não, é uma boa troca, é uma boa troca. Depois você assiste a gravação. Ainda mais estando Depois assisto à pertinho. gravação. Teve que ser a opção. Mas foi uma boa opção. Foi muito bom, foi fantástico, muito Me bom. fez lembrar quando eu estava aí, né? Que você foi com todo carinho me receber, a Alice, o Noel, a Conceição, né? Me lembrou isso. Vocês são muito afetuosos. O pessoal de Portugal é bem afetuoso, gente. Mas o ano que vem, 2027, o Congresso do Café vai ser lá, né? Então, viu? Vai fazendo a poupança, Cilei. Aí vai ser 2027, outra vamos coisa. para lá, vamos para lá. Luiz.
O que eu ia comentar também que a democracia é o lado, assim, igual você falou, que você era monarquista e agora você é republicano, né? Sim, é isso mesmo. A democracia, justamente, a gente pode mudar, né? Senão eu sempre fui monarquista, então você a vida inteira, eu sou comunista, né? Exatamente, até porque as pessoas confundem comunismo com democracia. Não, comunismo não é um sistema, é um regime. Então, e também cá para nós também não existe comunismo. Não existe, gente. O que existe são ditaduras socialistas. E no socialismo, comunismo foi o que Jesus pregou, mas nunca foi colocado em prática, né? O que existe são ditaduras socialistas. E no socialismo, de acordo com Karl Marx, tem que ser ditadura, porque se for democracia, o sistema é corrompido. Os capitalistas em pega, que são grupos. Então, está previsto no sistema democrático a rivalidade entre os grupos. Quando um governo atende mais o interesse dos mais pobres, ele fere os interesses dos mais ricos. Então, na próxima eleição, os mais ricos vão engrossar a campanha para derrubar ele. A Dilma, por exemplo, nada me tira da cabeça que quem derrubou a Dilma foi o machismo brasileiro. A Dilma não cometeu crime nenhum. Foi um golpe. Tanto depois que passou, todos admitiram, inclusive o vice-presidente que apunhalou ela, e depois se tornou presidente. O presidente Temer, em entrevista, ele falou o golpe de 2016. Ele assumiu que era golpe. Então, foi uma armação. Então, o que acontece? O grupo dos homens não aceitaram ser mandados por uma mulher. Esse é um problema sério na democracia brasileira. As mulheres representam a maioria, mas elas são infinitamente a minoria para representar a si mesmas nos governos. Aumentou muito nos últimos anos, mas era menos ainda. Tem uma lei que obriga que 30% dos candidatos tem que ser mulher. Sabe o que eles fazem? Eles contratam, chamam mulheres laranja, laranja, as mulheres não fazem campanha, só vão ali mesmo preencher, o dinheiro delas vai para a campanha dos homens. Mas não adianta, então a lei foi uma lei fraca. Tinha que ser 30% das eleitas, aí eu queria ver. Mas não, é 30% candidato. É claro que na hora lá, como quem fez a lei são homens, eles mexeram e continuou um governo machista, né? Mas a gente vê que não é isso em todos os países, mas aqui temos essas características. Então, a gente vai percebendo aí as características de cada país. Portugal, por Está a exemplo, melhorar, aqui está a melhorar. O novo isso. governo já tem mais mulheres do que o anterior. Pois é. Então, Portugal já é uma democracia, não é democracia presidencialista, é democracia parlamentarista. Tem essa diferença, né? Lá são os partidos que escolhem o presidente da República, não é isso, Lisete? Ou estou errado? Não é igual aqui que a gente vota para presidente. Não, porque o nosso sistema é diferente. Temos o presidente da República, que é de todos, não é apartidário, e depois temos os governos que são partidários, aquele do partido que ganhou as eleições e que é apoiado pelo Parlamento, que também tem a maioria do partido que ganhou as eleições. Sim. E esse presidente, como é que ele é eleito? Ele é eleito direto pelo povo ou é o parlamento É que direto escolhe? pelo povo, sim, é direto pelo Então povo. tem eleição para presidente. Então é presidencialista. É Ele faz primeiro-ministro. É campanha misto. eleitoral, só que é apartidário, ou pelo menos, enquanto exerce as suas funções, deve ser apartidário. Sim, aqui também. Depois que se elege, aí não tem como ser partidário, porque ele precisa de uma coalizão. É o caso do Lula. Então é Lula, não é PT, porque ele precisa dos outros partidos, senão ele não governa. Né? Então também é presidencialista, achei que não fosse, não. Eu acho que na Espanha é parlamentarista. Então tem o sistema Aqui tem o parlamentarista, que o primeiro-ministro, Aloysio. parlamento escolhe o presidente,
Tem um sistema misto, que já tentaram implantar no Brasil, que é você vota no presidente, mas ele tem que ser chancelado pelo parlamento. E tem um sistema presidencialista, que é o nosso, que às vezes é uma armadilha. O povo elege o presidente de um segmento e elege os deputados do outro. E aí um inviabiliza o governo do outro. É um desespero para governar. Mas é a democracia. Com isso, o povo garante. Porque que negócio assim, para mim, o cara que é bolsonarista vai dizer assim: para mim, o melhor presidente foi Bolsonaro. Mas se não tiver oposição, ele vai atender os interesses de um grupo. Aí eu vou dizer: para mim, o melhor presidente é o Lula. Mas se não tiver oposição, vai atender os interesses daquele grupo. Então, tem que ter realmente. Então, trabalhar com a oposição é uma característica da democracia. Como a Marilena Chaui disse, né? A democracia é o sistema de governo que legitima o conflito, que o conflito é moral e é legal. Isso que é interessante, né? O conflito de classes, o conflito de religião, o conflito de partidos, inclusive. O próprio nome partido representa parte da população. Então, ele fala assim: meu partido é o Brasil. Isso é esvaziado, né? A política não é assim. Meu partido é partido mesmo, que é parte. Eu vou representar, eu vou lutar por aqueles a quem eu acho mais necessitados. Eu, por exemplo, em função da minha estrutura familiar, da minha ideologia como filósofo, como professor de história, eu defendo o governo que tem como interesse os mais pobres. Ponto. Às vezes eu levo a pior, inclusive, mas eu prefiro assim. Por exemplo, o governo Lula trouxe um monte de benefícios para as pessoas mais pobres: hospital do câncer, remédio de graça, aumentou o salário mínimo, mas não mexeu no imposto de renda. Então, eu continuo pagando mais. E outra coisa, como aposentado, como eu não ganho salário mínimo, o meu salário achatou, porque quem ganha salário mínimo fez isso. Como eu fiquei no mesmo lugar, isso significa que, teoricamente, eu ganho menos. Mas eu prefiro assim, do que um sistema que os mais altos ganhem e os menores fiquem na miséria. Né? Então, mas é ideologia, quer dizer, é o que eu acredito, né? Mas outras pessoas vão defender outras questões. O importante é a gente perceber as diferenças que se apresentam. Ficar claro, por exemplo, isso o texto não trata. O que é partido de esquerda? Partido de direita? Né? Aqui no Brasil, isso ficou bem polarizado, né? O pessoal da direita chama o pessoal da esquerda de esquerdopata, tipo psicopata. E o pessoal da esquerda chama o pessoal da extrema-direita de fascistas. Então, é uma coisa bem de rivalidade mesmo, da briga, até a morte. Já deu até morte. Então, mas o que define isso? Na Revolução Francesa, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram depostos do governo e foram decapitados. Então, padres foram perseguidos. Na França, não quer saber de religião. Caçavam todo mundo. Porque quem mandava na França era o primeiro estado, era a monarquia, o segundo estado era a igreja. E terceiro estado ficava o resto. Então, a pirâmide virou de cabeça para baixo. E aí, o bicho pegou para quem estava na ponta, que é a monarquia, enfim. Como não tinha mais o rei, não tinha mais a igreja, quem é que ia governar a França? Aí eles reuniram o povo da França num parlamento. Parlamento é onde parla, onde fala. E eles se organizaram no espaço. Mas, por acaso, os mais ricos se juntaram do lado direito. Os mais pobres, camponeses, operários, militar da baixa patente, se organizaram, sentaram do lado esquerdo para conversar, porque eles tinham afinidade.
A localização foi só coincidência. Escolheram lá por acaso. E no meio ficaram aqueles que gostam do dinheiro, são ligados aos ricos, não são pobres, mas também não são ricos. O povo do centro. E daí, então, a partir dessa experiência, criou a ideia de esquerda, quem defende os pobres. Isso tem que ficar claro para quem? Para a gente que filosofa. Direita, que defende a liberdade de mercado, que defende os interesses dos ricos. É isso. E o centro, que defende interesses daqueles que são medianos. É assim que se compõe. A classe média, aquilo que chamamos aqui a classe média. Classe média, que ora fecha com a esquerda, ora fecha com a direita. Com Bolsonaro, era direita, eles fecharam com Bolsonaro. Agora é Lula, é esquerda. Aí eles fecharam com Lula. Então é uma massa móvel. Ganha quem conquistar essa turma. Aqui no Brasil está tão polarizado que 30% evangélicos, radicais, são Bolsonaro. Esses caras, nada abre a cabeça deles. Bolsonaro. Então, Lula, o pessoal do Lula não interessa esse eleitorado, porque ele não vira. 30% é esquerda. Esse povo nunca vai votar no Bolsonaro, então o Bolsonaro não interessa neles. Então, 30-30. Sobra quanto? 40. Esses 40 que decidem as eleições. Então, Lula vai atrás desses 40. Bolsonaro vai atrás desses 40. Quem eles conquistar mais, mas que fique claro que é diferente. Por exemplo, a proposta da esquerda é uma proposta de um Estado maior, um Estado que serve a população. Empresas estatais que geram emprego, que geram lucro, com a Petrobras do país, uma Eletrobras do país, que o governo possa regular e aí prestar serviço aos mais pobres. O pessoal da direita, não, o Estado é mínimo, porque na visão deles, e é tudo ideologia, ou seja, eles têm razão para pensar do jeito que eles pensam. Na visão deles, um Estado grande gera corrupção, gera empreguismo, e mais, não gera nada para eles, porque eles precisam trabalhar nesse espaço. Então, eles querem um Estado mínimo, privatizar as universidades, a empresa aérea, a Petrobras, quer privatizar tudo. Teve uma refinaria que o Bolsonaro vendeu e que o Lula agora recomprou de volta. Só para você ver como é que isso é bem evidente. Então, essa é a proposta. Ó. Tem pobre que defende o direito, está tudo bem, ele entende que é importante para ele, não sei porquê, mas entende. E tem rico que defende a esquerda. Então, às vezes tem essa contradição. Porque o cara é rico, é empresário e tal, mas ele olha ali. E tem uma lógica também que a esquerda usa, né, que é o seguinte: se o pobre se dá bem, ele vai gastar o dinheiro dele, porque no sistema capitalista você gasta o que você ganha. E ele gastando, ele vai encher o bolso dos ricos. Então, o Lula usa essa lógica, diz, se todo mundo ganhar um bom salário, vai comprar picanha, vai comprar carro, quem é que vai vender o carro? O rico. Então, eles usam essa lógica. E é uma lógica que para eles é importante. O que não pode é a gente imaginar assim, não, a direita vai defender os pobres. Não vai, porque ela defende o Estado mínimo. E o Estado mínimo não vai aparar o pobre. Para a direita, o Estado tem que ser mínimo. Se você tem problema de saúde, você tem que ter plano de saúde, não é o Estado que tem que te dar saúde. Para a esquerda, não. O plano de saúde é um equívoco, ele só atende uma meia dúzia. O povo pobre não tem plano de saúde, então tem que ter hospital público. E aí esse debate vai longe, e é importante que a gente compreenda. A gente não tem que defender um ou defender o outro, você defende aquele que te atende às suas ideias, aquilo que você tem como ideal de vida.
Mas é interessante entender como é que o outro pensa. Então, um banqueiro, não interessa para ele a esquerda. Ele quer, porque o dinheiro do banco ele precisa reaplicar. Então, se privatiza a Petrobras, ele vai lá e compra. Então, não tem como ele ser da esquerda. Agora, se ele entender que o povo pobre, ganhando dinheiro, vai abrir conta no banco dele, ele fala: negócio de esquerda é bom, hein? Então, é aí que vai essa. E aí você vai ver banqueiros da esquerda, bancário da direita, e vai indo. E aí, às vezes, a pessoa, mas como é que pode? O cara preto defender Bolsonaro, o cara homossexual, ele é contra os homossexuais. É porque a pessoa entende que aquilo ali é interessante para ela. É a ideologia. A ideologia, às vezes, a gente entra em contradição com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente acredita. Então, há um princípio da democracia é direito, necessidade, carência e interesse. Direito. Todos têm o mesmo direito perante a lei. Então, direito, por exemplo, direito ao voto, é um direito. Eu sou um reles professor. O Alexandre de Moraes, ou um outro juiz, é juiz. O Lula é o presidente. O Bolsonaro foi presidente. Na hora de votar, sabe quanto vale o voto do Bolsonaro? 1. Sabe quanto vale o voto do Lula? 1 só. Sabe quanto vale meu voto? 1 também. Sabe quanto vale o voto do seu Pedro, que é gari, que ganha salário mínimo? Só vale 1. E aí, em cima disso, essa talvez seja a grande beleza da democracia. E aí tem que ter debate, tem que ter conversa. Vocês vão ver aí político batendo na porta de vocês, querendo voto. Por quê? O voto dele é igual ao seu, só vale 1, então eu tenho que conquistar o seu. O seu, do seu vizinho, da sua filha, sua mãe. E ele vai garimpando, porque só vale 1. É direito. Direitos iguais. Tem outros direitos que não são tão reais assim, direito à vida. É direito, só que nem sempre se cumpre esse direito, né? Mas a democracia é isso. Então, a democracia permite que uma pessoa chegue lá em cima, mesmo sendo uma pessoa simples, né? O Lula era um torneiro mecânico, era um operário, foi o governo com o maior número de mandatos no Brasil. Então, os mesmos. Então, já necessidade. Necessidade. O que o Lula falou a campanha dele foi o seguinte: eu vou cuidar, olha que fala bonita, dos mais necessitados. Isso aí conquistou. Ele já me ganhou aí, entendeu? Mais necessitados. É isso que eu quero. Se ele vai cumprir ou não, por quê? Tem gente que não necessita, tanto quanto o outro. Eu não necessito de casa própria, eu não necessito de emprego, eu não necessito de comida. Essa é uma necessidade que não está na minha porta. Eu tenho o mesmo direito daquele que necessita, mas quem necessita é diferente. Eu não tenho necessidade de remédio gratuito. Por exemplo, eu, como diabético, tenho direito à medicação gratuita, mas aí eu teria que ir no médico do posto de saúde, ia ter que esperar, depois ele ia mandar uma receita, eu ia ter que ir lá no posto da farmácia, da prefeitura, para pegar fila, ou na farmácia comercial mesmo. Aí o remédio custa R$ 6 a caixa. Eu digo, não, eu vou lá, vou comprar esse remédio. Mas R$ 6 para mim não é nada, mas tem pessoa que R$ 6 é um quilo de arroz que ele deixa de comprar. E às vezes ele não tem nem arroz para comer. Então, necessidade é diferente de direito, e a democracia também lida com a questão da necessidade. Carência, né? A pessoa tem carência de casa própria. Também a democracia lida com os interesses. Agora, vocês imaginem, por exemplo, o interesse do agricultor e do empregado, o interesse do comerciante e o interesse do comerciário, o interesse do bancário
e o interesse do banqueiro, o interesse da mulher e o interesse do homem. Então, a democracia ela trabalha com muita diversidade de interesses. Esse é um grande desafio. Então, às vezes, para a mulher, por exemplo, necessidade, uma cidade que tem muitas mulheres trabalhadoras, tem a necessidade de abrir creches, por exemplo. Né? Aí, vamos lá, interesse. O interesse de uma empresa, de um comércio, é ampliar o horário de funcionamento. Por exemplo, abrir aos domingos. Guarapari, o comércio, alguns comércios, sobretudo supermercados, abrem aos domingos. Só que a maioria das cidades brasileiras não abre. Por quê? Esse é o interesse do comerciante, mas não é o interesse do comerciário. O comerciário vai dizer: e qual dia que eu vou ficar com a minha família? Se vai abrir domingo. Ah, vou pagar hora extra. Tá, pagando hora extra, mas eu quero ficar com a minha família. Como é que faz? E aqui em Guarapari, eles começaram com a seguinte norma, que eu acho que eles não cumprem muito, né? Que é o seguinte: comércio pequeno, como é o dono pode abrir. Só que eu vejo que não, tem supermercado grande aqui que abre. Então, eu acho que parece que eles pagam uma taxa para a pessoa que trabalha no domingo. Né? Acho que era R$ 70, agora acho que é 90. Então, o trabalhador que for domingo, ele ganha R$ 90, fora o salário dele. Aí ele vai como estímulo, conseguir flexibilizar o sindicato. E o sindicato? Ele atende os interesses dos comerciários, dos empregados. Mas também tem o sindicato dos patrões, para sentar na mesa e negociar. Então, a democracia tem que ter sindicatos, tem que ter partidos, porque precisa de ter representatividade. A nossa democracia é a democracia moderna, que é diferente da democracia ateniense, que era uma meia dúzia de pessoas. O povo em Atenas era meia dúzia, porque escravo não era povo, mulher não era povo, era só homem ateniense. Agora, o que aconteceu? A democracia foi incluindo. Os escravos foram libertos. Pronto, é uma tropa para incluir. No Brasil, por exemplo, o analfabeto não podia votar. Agora o analfabeto já vota. Aí, em 1930, até recente, 1934, a mulher passou a ter direito de votar. Então, agora é muita gente para poder decidir. Aí precisa de representação. Então, Partido das Mulheres, não sei o quê, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Banqueiros, Sindicato dos Agricultores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Comerciantes, porque aí senta lá o presidente do Sindicato dos Comerciários e o presidente do Sindicato dos Comerciantes. E aí vão para a mesa. Que o governo ele não pode, vai abrir de domingo. O governo não pode fazer isso, que ele vai contrariar os interesses dos comerciários. Vai fechar os domingos. Ele vai contrariar os interesses dos comerciantes. Então, o que ele faz? Ele bota na mesa comerciante e comerciário. E aí, não fazer. Aí o comerciário fala, não vai. O sindicato fala, não vamos abrir. O comerciante fala, mas eu estou deixando de ganhar dinheiro. E quando eu ganho dinheiro, eu gero emprego, e tarará, tarará. Não, mas aí não dá, a gente precisa ter um dia para a família. E aí estou imaginando aqui, né, uma hipótese. Aí o presidente do sindicato dos comerciantes fala, e se a gente der um bônus e não obrigar? Não é obrigado. Quem quiser vai ganhar esse bônus. Aí o sindicato do comerciário fala, vai lá e consulta a base, ó, isso assim, o que vocês acham? É assim, dá. Ó, então dá. Aí fecha o acordo. Chama-se acordo coletivo. Nós estamos com um problema agora, que é o Uber. As empresas, né? Não só o Uber, aquele iFood, né? Essas empresas de aplicativo. Tá um quebra-pau. O governo querendo regulamentar, mas o governo não pode fazer.
Ele depende do sindicato dos motoristas de aplicativos. Do outro lado, as empresas de aplicativo estão negociando. Vai ter lei e tal. Enfim, porque atualmente eles não têm direito nenhum. Então, o governo quer acabar com isso. Por que o governo quer acabar? Porque, como não tem direito nenhum, a hora que o cara adoece, o cara vai para o sistema público. E quem é que paga isso? Então, Todos. alguém tem que pagar. Então, numa democracia, as questões são coletivas. Por isso que eu falo, a democracia é o pior sistema de governo, mas é o melhor sistema de governo que existe. Não existe um melhor. É o pior, porque ele é imperfeito, né? Mas não tem outro melhor. Aí você fala assim, o Getúlio Vargas era um ditador que atendia o interesse do povo. Será? O Putin atende os interesses do povo da Rússia? Não sei. O povo que eu quero dizer são os mais pobres. Ele vai atender o interesse de uma classe. Qual classe? A democracia, não. As classes estão em conflito, negociando. Há por isso que eu falo que a Marilena Chauí fala, né? É o sistema que o conflito é legitimado e legalizado. Tudo bem, pessoal? É isso. Os problemas são idênticos, só que aqui são mais pequeninos, nós somos pequeninos, mas também temos muitos conflitos desses aqui. É, é isso que eu penso. Só É, muda por causa do tamanho. E a Elisete, você imagina um país continental como o nosso? exato, Nós temos. A Europa inteira é menor que o Brasil. exatamente. Inteira. Todos os países da Europa juntando é menor que o Brasil. É. E aí, imagina administrar tudo isso. Que doideira, loucura. Tereza de tudo enquanto é jeito. Tem o povo do Sul, que é diferente do povo do Nordeste, né? Então é muito complexo. É muito complexo. Só meu Deus para dar conta. Eu entrego para Deus, às vezes. Dou meu Qual voto, é, qual é, converso, porque qual é a é muito população agora? complexo. O negócio da Hum, saidinha, eu até comentei com você o negócio da saidinha. Não uhum. sei se você lembra que eu falei, né? E eu quebrei a cara. Os parlamentares, que são a maioria de direita, olha só, e o Lula, que é de esquerda, tem que governar com eles. Então ele tem que negociar. E nisso o Lula é bom, ninguém pode negar. Prova disso é que É ele que saiu do nós aqui sindicato. estamos com esse problema, com estas eleições geraram uma coisa dessas. Que, O cara fala assim, o Lula é isso, aquilo, outro, mas ninguém pode negar que ele é bom negociador. O cara fala assim, teve um político que falou assim, eu não encontro com o Lula, porque o Lula, se eu chegar perto dele, ele me dobra, ele dobra todo mundo. Né? ainda Então, bem. ele tem que governar com um parlamento que é o contrário dele. E aí, o que aconteceu? O parlamento, atendendo aos interesses da maioria do povo, presta atenção, maioria do povo, Uhum. proibiu as saidinhas, o projeto de lei. O que é a saidinha? Durante o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, os presos por bom comportamento, que não cometeram crimes hediondos, são liberados para passar o final de semana com a família. Do ponto de vista sociológico, aí a gente tem que olhar a coisa do ponto de vista sociológico. Esse preso, ele volta mais apaziguado, porque ele volta com saudade da família. Ele pensa mais em consertar a vida dele. Essa é a proposta. Ele já tem um comportamento melhor na cadeia, então a ideia é essa. O que acontece, pessoal? De cada 100 presos, 5 não voltam. Porque o cara volta com a perna dele. Ele vai e volta. Ele sai pela porta da frente da cadeia, presídio, e volta quando termina a folga. 5 não voltam, de cada 100. E esses 5 que não voltam, eles tocam terror. Assalta e tal, mata às vezes. Então, o que o pessoal começou a dizer? Não, não pode assaltar, não. Enfim, votaram para trancar todo mundo. Não vai sair ninguém mais.
Aí eu falei, gente, não é justo isso. 95 pagar pelo crime de 5 não faz sentido. E as prisões estão lotadas também. Aí o pessoal falou, Lula não vai ter peito para vetar, não. Porque aí o presidente pode vetar. Faz parte da democracia. O Poder Legislativo levanta, o Poder Executivo veta, o Poder Legislativo pode derrubar o veto, mas aí tem que ter um número maior de deputados, e o Poder Judiciário pode derrubar o veto de novo. Então, assim, nada é garantido, tudo tem que ser negociado. Aí o pessoal pensou, Lula não vai vetar. Sabe por quê? Se ele vetar, ele vai perder popularidade, porque a maioria da população quer acabar com as saidinhas. E saidinhas é direitos humanos. São pessoas que estão ali. Sabe o que o Lula fez? Vetou. Vetou. Superou o que eu imaginava. Aí o que eu previa? Mas a vida é dinâmica, né? O que eu previa? A oposição vai derrubar o veto. Sabe o que aconteceu? A oposição votou para liberar o assassino da Marielle, que já está acusado, que já tem prova. Com que cara agora eles vão querer derrubar o veto? Como é que eles vão vetar? Vão vetar a saída de pobre e liberar a saída de um assassino comprovadamente. Veja, ele não é acusado de ser assassino da Marielle. Ele é assassino da Marielle. Levou 6 anos para descobrir isso. Tem prova contra ele. Um miliciano, ele mandou. Um bandido mesmo. Aquele crime igual máfia na Itália. Aí como é que eles fazem agora? Eles perderam, não conseguiram, ele continuou preso, votaram para ele sair, mas perderam, né? Enfim. E aí agora mudou. Quer dizer, aquele medo que eu tinha do Lula vetar e o veto ser derrubado, isso acabou. Então, também é tudo muito dinâmico também, sabe? Você não garante que vai dar certo, que vai dar errado. E, sinceramente, é tão grande, é tão complexo, até me cansa só de ficar imaginando. Mas eu tenho que imaginar porque é o meu país, é onde eu moro, é onde está a minha família, é onde estão as pessoas que eu amo, né? E os que eu não amo, que eu também quero o melhor para eles, né? Então, é isso a política. Não tem como ser apolítico. Tem como ser apartidário. Isso pode. Eu não sou filiado a partido político nenhum. Eu sou apartidário. Mas eu não posso ser apolítico. Uhum. Ou eu vou de um lado, ou eu vou do outro, né? Mas tem que ser, tem que estar de um jeito ou de outro, tem que estar sempre ali, porque faz parte, né? Como eu disse, meu salário está menor. Mas a Luísa abaixou seu salário? Não, não abaixou meu salário, corrigiu o outro. Mas como não corrigiu o meu, achatou. Daqui a pouquinho eu estou ganhando salário mínimo, igual o pai. O pai aposentou com 8 salários mínimos, quando ele morreu, ele ganhava 1,5 salário, porque foi né? Aí você fala, então para que você votou no Lula? Se o Lula achar para o seu salário? Porque ele aumenta o salário dos pobres. Eu prefiro que aumente o deles. É a minha opção de escolha. Eu penso assim. Aí é cada um. Falou, já são 7h07, você viu? Eu 7h08 empolguei, eu já. esqueci aqui. Tá bom, gente, eu empolguei. Fui lá Não, que o para outro ouvir a série. tá esperando. O pessoal deve estar lá aberto, porque como é outro Zoom, né? É. Um abraço, gente. Tchau, até já.